E a terceira peça que a minha cliente escolheu para sua cozinha foi essa capa para o botijão. Olha só que riqueza que ficou essa capa. Ela foi confeccionada, gente, todo no cru, todinha no cru. E tem esse detalhe aqui em cima, em vermelho. Olha só que lindo. E nada mais, nada menos que aplicações de flores, né? Pra tá combinando com o restante do jogo. Tem pérola nas flores. Olha só que folha mais linda. Vai ficar lindo na cozinha dela. Olha só essa capa de botijão, gente. Tô apaixonada, tá? Ficou muito linda mesmo. As flores é 3D, tá? Você passa, você sente, ó. Olha só que linda que ficou. Minha cliente arrasou na escolha, né, dessa encomenda dela. E eu sou muito grata por ela ter me escolhido para fazer essas peças.